Ni Li olhou para Xiao Ning'er. Ela tinha uma figura esguia. Usava uma saia curta e amarela e um par de botas de salto alto. Seu cabelo era preto ondulado sobre seus ombros. Ela tinha olhos brilhantes e claros, sobrancelhas curvas e longos cílios, ligeiramente trêmulos. Sua impecável pele branca revelava um toque rosado, e os lábios eram delicados como pétalas de rosa. Além de ter uma sensação encantadora sobre ela, ela tinha uma beleza selvagem e indescritível, com uma expressão fria em seu rosto que adicionava um tipo diferente de charme. Os olhos de Ni Li ficaram pesados quando ele se lembrou que Xiao Ning'er era a progenitora da família Dragão Alado. Ela fazia parte de uma das 7 famílias nobres. Seu talento de força da alma só era inferior ao de Yi Ziyun. Antes que a Cidade da Glória fosse destruída, ela já havia se tornado uma espiritualista demoníaca. Juntamente com Yi Ziyun, elas se tornaram as deusas gêmeas da geração mais jovem. O problema era que, a fim de ficar nas graças de uma das 3 famílias principais, a família Dragão Alado forçou Xiao Ning'er a se casar com alguém da família sagrada. Ela teria que se casar com o irmão mais velho de Shen Yu. Mas ela não estava disposta. Por isso, ela deixou sua família e entrou na floresta do demônio negro das Santas Montanhas Ancestrais e nunca mais voltou. Ela era uma mulher inflexível. Ni Li sentia pena de Xiao Ning'er. Se ele tiver a oportunidade, ele definitivamente vai ajudá-la nesta vida. Mas se perguntarem se ele tinha algum afeto por Xiao Ning'er, a resposta seria não. No coração de Ni Li, há apenas Yi Ziyun. Nos testes de lutador e de espiritualista demoníaco dentro de 2 meses. Espero que haja alguns espiritualistas demoníacos de nível bronze de 1 estrela. Tanto eu, quanto o Instituto Sagrado Orquídea se sentirão orgulhosos de vocês. Shen Xiu, Rio. Bronze. Prata. Ouro. Ouro negro. Lendário. Estes 5 níveis ainda são divididos em níveis de 1 a 5 estrelas. E assim, a obtenção de nível bronze, 1 estrela é considerado o ponto de partida. Uma vez que a força de um lutador, ou a força da alma do espiritualista demoníaco, chega a 100 em si, eles podem ser considerados de nível bronze, 1 estrela. Alcançar o nível de entrada é extremamente difícil. Muitas pessoas são incapazes de alcançar o nível de entrada para se tornar um lutador de verdade, ou espiritualista demoníaco. Ouvindo as palavras de Shen Xiu, os alunos da turma começaram a sussurrar uns aos outros. A fim de se tornar um lutador de nível bronze de 1 estrela, você deve ser capaz de levantar uma rocha de 45 kg e quebrar uma árvore tão grossa quanto um braço com um único soco. Para essas crianças, isso é simplesmente muito difícil. A menos que tenham consumido elixires desde o nascimento. Seria difícil de conseguir. Quanto a se tornar um espiritualista demoníaco, é necessário refinar uma grande quantidade de força da alma dentro de seu corpo. Isso é muito mais difícil de realizar, se comparado a se tornar um lutador. Os reinos de almas são divididos em 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e índigo. Um ser humano normal teria um reino de alma vermelho. Para estes, se tornarem um espiritualista demoníaco era quase impossível. Eles normalmente optam por se tornar um lutador ao invés disso. Quanto às pessoas com reinos de alma laranja e amarelos, eles são mais adequados para treinar a força de alma. As pessoas com reinos de alma verde ou ciano são consideradas talentos extraordinários. Os alunos da classe todos olharam para Yi Ziyun, Shen Yu e Xiao Ning'er. Eles os invejavam porque eles eram os únicos que poderiam alcançar o nível de bronze de 1 estrela antes da metade do ano.
depois de alcançar o nível de bronze 1 estrela. Eles podem entrar na classe oficial de lutadores ou na classe oficial de espiritualistas demoníacos. Naquele momento, eles não estariam mais no mesmo nível deles. Sentindo o olhar de outros estudantes, Shen Yu orgulhosamente estufou o peito. Como membro da família sagrada, ele tinha todos os tipos de elixires desde que era jovem. Já fazia muito tempo que ele tinha superado seus semelhantes. Seria muito fácil fazer com que sua força da alma atingisse 100 pontos em 2 meses. Ele apenas precisa aguardar pelo teste em 2 meses. Shen Yu olhou para a elegante Iziun ao lado dele. Só ele é digno dela. Ni Li é considerado um nada. E realmente se atreveu a apostar com sua tia que ele vai alcançar o nível de bronze 1 estrela em 2 meses. Tão egoísta e ignorante. Shen Yu pensa que será fácil alcançar o nível de bronze 1 estrela. Um lixo de reino de alma vermelho ousou fazer uma declaração tão egoísta. Ha! Iziun e Xiao Ninger se olharam nos olhos. Ambas tinham origens superiores, o que certamente não era ruim. Iziun sempre quis ser amiga de Xiao Ninger, mas Xiao Ninger sempre a vira como rival. Ela a colocou como alvo e continuou a trabalhar duro para alcançá-la. Quanto àqueles que afirmam que podem chegar ao nível de bronze, 1 estrela dentro de 2 meses. Eu quero ver até que ponto eles podem realmente chegar. Shen Xiu olhou para Ni Li com desprezo em seus olhos e falou com um tom desdenhoso. O reino de alma e a condição física determinam a velocidade de cultivo de uma pessoa. Para a situação de Ni Li, de acordo com os níveis normais, ele precisaria de pelo menos 3 a 5 anos para chegar ao nível de entrada. Mesmo se ele alcançasse o nível de bronze 1 estrela, se tornar um espiritualista demoníaco tendo um reino de alma vermelho é simplesmente um sonho. Ni Li nem ouviu as palavras de Shen Xiu. 2 meses. Ainda há tempo de sobra. Veja como eu vou alcançar o nível de bronze 1 estrela dentro de 2 meses. Disse Ni Li, com os lados de sua boca virada para cima, mostrando um sorriso brilhante e confiante. Sóis. Ni Li, Lu Piao e Du Ze conversavam. Ni, você gosta da Iziun? Lu Piao perguntou olhando para Ni Li. Sim. Ni Li disse sinceramente. Iziun é realmente uma gata. E vendo que você é meu irmão, não vou lutar com você. Mas como um irmão, eu tenho que te advertir. Iziun tem uma identidade muito nobre. Ela não é alguém com quem podemos nos igualar. Lu Piao olhou fixamente nos olhos de Ni Li. Depois de um tempo ele suspirou. Embora sua família pertença a uma das 12 famílias aristocratas, a identidade de Iziun comparada à dele é simplesmente astronômica. Vocês dois podem ser mais realistas. Iziun é um super gênio com um reino de alma Cianon. Logo ela se tornará uma espiritualista demoníaca de nível bronze, 1 estrela. Eu estimo que dentro de 2 meses ela poderá entrar na classe oficial de espiritualistas demoníacos. Depois de entrar na classe oficial de espiritualistas demoníacos, seu cultivo vai definitivamente subir. Se ela se lembrar de você ou não ainda é um problema. O que mais odeio é seu tipo de descendente nobre, que está constantemente pensando em como perseguir as meninas, quando nem sequer sabem como trabalhar duro e treinar. Du Ze bufou implacavelmente. O que você quer dizer com descendência nobre constantemente, pensando em perseguir as meninas? Você está me difamando. Eu sempre trabalhei duro. Tudo bem. No máximo, eu só uso metade do dia para pensar em meninas. Lu Piao deu de ombros. Ai meu Deus! Com que tipo de pessoas eu me envolvi? Disse Du Ze.
revirando os olhos. O talento de Du Zi não é ruim. Ele tem um reino da alma amarelo e trabalha muito duro em seu treinamento. Além disso, ele teria um encontro misterioso no futuro, o que lhe permitiria chegar ao auge do espiritualista demoníaco de nível bronze de uma estrela. Ele elevaria sua família e se tornaria uma das famílias aristocratas. Estas são realizações surpreendentes. Du Zi é uma pessoa muito leal, mas um pouco antiquado e leva as coisas a sério. Em contraste com Du Zi, Lu Piao é um jovem mestre fanfarrão. Embora ele só tenha um reino da alma vermelho, ele tinha talento como lutador. Se ele se esforçasse e trabalhasse duro, seu cultivo definitivamente iria subir. No entanto, ele é simplesmente muito preguiçoso. Na vida anterior de Ni Li, ele só atingiu o nível prata. Tinha uma enorme diferença se comparado a Du Zi. Mas a vida é intrigante. Embora sejam dois tipos completamente diferentes de pessoas sábias, eles ainda se tornaram irmãos em sua vida anterior. Ouvindo os argumentos de Lu Piao e Du Zi, Ni Li em sua vida anterior costumava sentir que isso era doentio. Mas agora, o coração de Ni Li estava tocado. E tem estes tipos de irmãos. Que fantástico! Ni Li, eu recomendo que você desista. Concentre-se em seu treinamento em vez disso. Disse Du Zi, persuadindo Ni Li seriamente. Se Ni Li realmente se apaixonou por ela, seria uma coisa extremamente triste. Em sua vida passada, Ni Li não conseguia deixar de amá-la. Depois que ele descobriu sobre o envolvimento de Shen Yu e Yi Ziun, ele teve seu coração partido. Mas nesta vida, se ele ainda for tão inútil quanto um pedaço de madeira, então ele pode se matar. Não se preocupe. Eu estou bem consciente das coisas que eu tenho de fazer, e elas definitivamente serão feitas. Ni Li falou com confiança. Ouvindo as palavras de Ni Li, Du Zi e Lu Piao engasgaram um pouco. Eles eram incapazes de imaginar de onde Ni Li tirava tanta confiança. Depois que eles viram a expressão de Ni Li, eles tinham a sensação de que ele certamente poderia fazer qualquer coisa. Eles não podiam deixar de ser influenciados pelo humor de Ni Li. Du Zi anotou. Ni Zi pensou por um momento e falou: Tudo bem? Não importa o que você faça. Nós sempre o apoiaremos. Ser punidos e ficar de pé no fundo da sala fez com que eles tivessem uma ligação ainda mais forte. Du Zi né? Lu Piao Zi. Vou ajudá-los a se tornarem os espiritualistas demoníacos mais fortes. Disse Ni Li pesadamente. Em sua vida anterior, Du Zi e Lu Piao compartilharam vida e morte com ele. Eles lutaram e salvaram sua vida muitas vezes, e agora que ele estava de volta, ele vai naturalmente ajudar Du Zi e Lu Piao a realizarem seus sonhos. Esqueça. Eu só tenho um reino de alma vermelho. Com o apoio dos elixires da minha família, me tornar um lutador não seria um problema. Me tornar um espiritualista demoníaco é muito difícil. Disse Lu Piao, começando a dar para trás. E para que você iria querer se tornar um lutador? Quanto maior o seu nível, mais difícil é treinar, e um lutador não pode ser comparado a um espiritualista demoníaco. No campo de batalha, um lutador de nível lendário não vale nem um espiritualista demoníaco de nível ouro negro. Você deve saber que os espiritualistas demoníacos são poderosas forças de combate. Argumentou Du Zi. Ele estava cheio de esperança em se tornar um espiritualista demoníaco. Se ele quer fazer alguma coisa, ele vai dar o seu melhor. Esse é o seu princípio. Não há necessidade de se tornar um lutador de nível lendário. Se eu puder me tornar um lutador de nível ouro, eu estaria satisfeito.
Lu Piao disse francamente. Completamente impassível. Du Ziava estava sem palavras. Nada pode ser dito a uma pessoa sem ambição. Você tem um reino de alma vermelho. E daí? Eu também tenho um reino de alma vermelho. Disse Ni Li, olhando para Lu Piao. Lu Piao e Du Ze ficaram intrigados. Ni Li tinha um reino de alma vermelho. Mas ele realmente teve a confiança para dizer que ele vai chegar ao nível bronze de uma estrela em 2 meses. Ele poderia ter algum método especial. Ni Li, que métodos você tem para refinar a força da alma? Para elevar seu nível para espiritualista demoníaco? Du Zi perguntou. Ele era muito curioso. Pelo que ele sabia que não há nenhum atalho no treinamento da força da alma. Apenas me escute. Contanto que você não desista. Você poderá se tornar um poderoso espiritualista demoníaco. Desistir. Nunca. Disse Du Zi com firmeza. Se ele se tornar mais forte, pode mudar o destino de sua família. Sendo assim, ele nunca iria voltar atrás. Se fosse possível ele se tornar um espiritualista demoníaco, Lu Piao iria naturalmente ficar muito feliz. Se ele conseguisse se tornar um espiritualista demoníaco, ele não apanharia de seu pai por ser preguiçoso. Lu Piao é o tipo de pessoa que, se houver uma oportunidade de relaxar, ele não iria desperdiçá-la. Vai ser muito difícil. Lu Piao murmurou. Du Ze lançou-lhe um olhar. Esse cara não tem jeito. Ele quer se tornar um espiritualista demoníaco sem esforço nenhum. Como que se tornar um espiritualista demoníaco poderia ser fácil? Para se tornar um espiritualista demoníaco, e faria qualquer coisa. Não importa quão difícil fosse. Não é difícil. Nós só precisamos de muito dinheiro. Respondeu Ni Li enquanto balançava a cabeça. Sua expressão era normal enquanto ele continuava. Se pode ser resolvido apenas com dinheiro. É muito fácil. De quanto você precisa? Eu tenho muito. Eu economizei 2.000 moedas espirituais demoníacas. Se eu puder me tornar um espiritualista demoníaco, posso me dar ao luxo de gastar tudo. Disse Lu Piao soltando a respiração. Se 2.000 moedas espirituais demoníacas pudessem obter um título espiritualista demoníaco, seria simplesmente incrível demais. Ni Li olhou para Lu Piao. Lu Piao tinha muita ousadia para pensar que 2.000 moedas espirituais demoníacas pudessem ser consideradas muito desamparado. Ni Li disse. O que 2.000 moedas espirituais demoníacas podem fazer? Claro que não é o suficiente. Você precisará de pelo menos 1 milhão de moedas espirituais demoníacas. Ou mesmo dezenas de milhões. Dezenas de milhões de moedas espirituais demoníacas. Du Ze e Lu Piao respiraram fundo. 1 milhão de moedas espirituais demoníacas. Isso é o mesmo que o rendimento anual de uma família aristocrática. Onde que eles poderiam obter tanto dinheiro?